Boa tarde, Daniele, boa tarde, professor Ailton. Estamos juntos aí em mais uma aula. Estamos aí então, mais uma aula. Hoje vamos falar de projeções cartográficas, tá? Dessa necessária informação aí quando nós estudamos geografia, né? Estudamos representação do espaço mundial, do espaço do planeta, né? Nós vamos resgatar um pouco aí da cartografia, essa importante ferramenta, né, nos nossos estudos geográficos, nossos estudos do espaço que habitamos. Boa tarde, Yasmin, Heloísa. Mais uma quarta-feira aí juntos. Fala, Silvio, boa tarde. Então, pessoal, a gente já vai dar início à nossa aula de hoje, né? Já estamos aí com mais de 13 alunos, né, para ser exato, presente. Então, vamos dar início à nossa aula e qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês vão utilizando aí o chat ao vivo, tá? Pelo YouTube, e nós vamos conversando sobre a aula de hoje, tá? Que a nossa proposta é falarmos sobre as projeções cartográficas, o que vem a ser, né, as projeções cartográficas. Como vocês já sabem, né, o meu rosto é grande, não pode ocupar o mesmo espaço junto com a apresentação na tela, tá? Mas vou me apresentar um pouco, mas estou aqui presente para apresentar para vocês a nossa aula de hoje sobre as projeções. Vamos lá. Isso aí, galera. Quando nós falamos sobre projeções cartográficas, o que estamos, né, nos referindo nessa projeção cartográfica? Quando nós estudamos, né, a cartografia, que é essa ferramenta utilizada, né, muito pelos geógrafos, mas não só pelos geógrafos, né, também pelos biólogos, né, também pelos cientistas sociais, pelos oceanógrafos, pelos geólogos, né, e por tantas outras áreas, né, e por tantas outras ciências e outros profissionais que utilizam a cartografia. E hoje não só profissionais, né, por que não dizer também de toda a sociedade civil, né, com um advento aí mais recente, muito utilizado, de transporte por aplicativo, né, o Uber, né, outras, acabei falando de novo a marca, mas enfim, outros tantos transportes por aplicativos, né, que existem por aí, que utilizam esta ferramenta que é a cartografia, sem a necessidade, evidentemente, de fazer qualquer tipo de alteração na programação, né? Isso aí fica a cargo das empresas, mas essas empresas se valem dos conceitos cartográficos, né? E nós já estudamos nas aulas anteriores, quem não acompanhou pode voltar lá e acompanhar, né? Está disponível aí no canal, sobre a orientação e a localização no espaço geográfico. Então, as projeções cartográficas nada mais é do que eu projetar numa maneira plana, né, de uma forma planificada, o planeta. E o planeta nós sabemos que ele não é plano, né? O planeta Terra que nós habitamos, ele é esférico, tem um formato esférico e, portanto, né, possui, dada essa esfericidade do planeta, ele necessita para os estudos, né, ao longo do tempo,
foi necessário que se desse, para facilitar os estudos, foi necessária a representação, né, desse formato de uma maneira plana, para ficar mais acessível, né, para os nossos estudos. E, portanto, foi utilizada uma técnica matemática, tá? A projeção cartográfica, ela é uma técnica matemática, então, de representar. Vou voltar aqui à imagem, né, apenas para vocês verem, né, que nós temos aqui um globo, né, uma representação esférica do nosso planeta, assim como ele é, né? Ele é uma esfera que é achatada nos polos, né? E para ser representado numa forma plana, ele precisa ser projetado. Assim como nós estamos fazendo aqui uma projeção, né? Eu não tenho esse tamanico aí que aparece na tela de vocês, eu sou muito maior, mas existe uma projeção, e são modelos matemáticos que são utilizados para fazer esta projeção. E o mapa nada mais é do que isto também. A projeção cartográfica vai ser essa forma de projetar a Terra, que é esférica, numa maneira plana, tá? Eu tenho aqui também, né, um mapa plano, ele é gigantesco, então não vou, né, abrir para vocês, mas aqui vocês, é um mapa mundi, tá? Desses bem baratinho que vocês encontram em qualquer papelaria, e ele foi representado de uma maneira plana, tá? Não é que a Terra seja plana. Talvez essa ideia venha até de alguém que encontrou um mapa desse por aí e achou que a Terra era plana, mas não é, tá? Então, existe aqui, né, uma representação. E toda representação, a gente vai ver daqui a pouco, que ela apresenta deformidades. E é sobre essas deformidades que nós vamos ver hoje. É isto que vai diferenciar as formas de representar, tá? Percebam que aqui nós temos num mapa só, né, nós temos várias maneiras de projeções. Ó, esta maneira aqui que é a principal, né, do meu mapa, mas nós temos, eu vou aproximar aqui, também uma outra forma de projeção, tá? Que dá um destaque para os polos, tanto o polo norte quanto o polo sul. E nós vamos ver hoje qual o nome dessa projeção. Quando eu quero mostrar os polos, mostrar a área dos polos, qual melhor projeção eu utilizar. Quando eu quero mostrar, né, a faixa continental predominante no mundo, que é próxima à linha do Equador, né, os continentes e os países que fazem parte, que são cortados pela linha do Equador, ou seja, latitudes baixas, né, porque nós sabemos que a linha do Equador tem latitude 0. Então, nas latitudes baixas, eu tenho uma outra forma que é melhor, né, uma forma de projetar que vai ficar melhor no meu mapa, melhor no sentido de ler este mapa, né, de ver as informações. E também temos, né, outras formas de representar as latitudes médias. O que seriam as latitudes médias? Né, os hemisférios norte e sul. Então, se eu quero representar essa parte aqui, essa parte média entre o trópico, entre a linha do Equador, a faixa da linha do Equador e o polo, eu tenho as latitudes médias. Então, nós temos uma outra forma também de projeção que vai privilegiar estas áreas. Então, dado essa explicação sobre as projeções, voltemos aqui para a nossa apresentação, tá? Então, só dialogando um pouco aí com vocês, né? Boa tarde, Luiz Gustavo. Né, tem uma outra marca aí que ele está fazendo propaganda, tá, gente? Não foi eu, tá aí nos comentários, né? De um aplicativo de carro também, aplicativo de transporte, certo? Tem vários, né? Então, voltando aqui para as projeções cartográficas. Então, conceituando essas projeções cartográficas. Primeiro, transformar uma esfera em uma área plana do mapa seria impossível se os cartógrafos não utilizassem, né, uma técnica chamada projeção. Então, o que seria projeção? Dá um print aí na tela, né? Lembrando que essa apresentação também vai ficar salva lá no Google Drive, né, exclusivo para os alunos do cursinho Homero Macena, né, daqui de Jacaraípe, do CHM, tanto para os alunos do pré-IFES quanto para os alunos do pré-ENEM.
Tá? Então, a projeção cartográfica são maneiras de representar um corpo esférico sobre uma superfície plana. Então, é utilizada essa técnica aí. Um gole de água para passar para o próximo slide. Continuando nossa conceituação aí. Toda projeção resulta, como eu falei antes, em deformações e incorreções. Assim, algumas características precisam ser distorcidas para representarmos corretamente as outras. Ah, professor, por isso que tem mapa que eu vejo, tem mapa que eu consigo analisar, né, determinadas áreas que parece que o Brasil é maior, né, do que em outros mapas. Tem mapa que o Brasil é tão pequeno, tem mapa que o Brasil é tão grande, né? Tem mapa que a Groenlândia, que é uma ilha que pertence, né, à Dinamarca, lá no hemisfério norte, parece que é do tamanho do hemisfério da América do Sul, mas ela é uma ilha tão pequena, né, quase 8 vezes menor do que a América do Sul. Sim, então nós temos, né, diferentes formas de representação, tá? Gostou, Yasmin, aí do efeito? Consegui colocar o GIF aí nas nossas apresentações, para dar, né, um up aí nas nossas aulas. Olha aí, ó. As maiores alterações da representação localizam-se em uma ou outra parte do globo, nas regiões polares, nas faixas equatoriais ou nas latitudes médias. Então, lembra que eu falei, as deformações vão ocorrer, né, de acordo com a minha intenção no mapa, de acordo com a intenção do cartógrafo ou da cartógrafa, né? Lembrando que pode ser, né, e temos muitas excelentes cartógrafas, tá? Que são as mulheres que realizam essa ciência tão linda que é a cartografia. Dependendo da intencionalidade, pode ser produzido um mapa conservando as informações, né, privilegiando as informações das regiões polares, dos polos, das faixas equatoriais ou das latitudes médias, tá? Então, vai ser sempre o profissional, o cartógrafo ou a cartógrafa que define qual é a projeção que vai atender os objetivos do mapa. Beleza? Importante. Como evitar deformações, classifica-se cada tipo de projeção de acordo com a característica que permanece correta. A característica que permanece, né, prevalente nesse mapa, que está prevalecendo neste mapa. Então, a partir daí é que nós vamos ter esta definição, esta classificação da projeção que eu estou utilizando. Principais formas de projeções. Projeções equidistantes, quando eu tenho distâncias corretas, tá? Então, as minhas distâncias, quando elas são corretas, são representadas de maneira fidedigna no mapa, de maneira, né, conservativa, eu vou ter uma projeção equidistante. Se eu estou falando de igualdade dos ângulos ou das formas dos continentes, se eu quero preservar as formas, não necessariamente o tamanho, né, a distância ou a área, mas eu quero representar a forma, eu estou falando de uma projeção conforme, tá? E se eu estou falando de uma projeção equivalente, estou falando de uma projeção que vai mostrar corretamente a distância, a proporção entre as áreas. Não precisa conservar a forma não precisa conservar a forma, mas necessariamente precisa conservar a distância ou, né, em alguns casos, a proporção entre as áreas. Isso é muito importante, tá, pessoal? Nenhuma projeção ela consegue privilegiar todas estas 3 características: a distância, a forma e
a distância, a forma, né, dos continentes e também os ângulos, tá certo? Então, né, a proporção, né, que é medida pelos ângulos também, tá? Então, nenhuma vai conseguir, né, ser fidedigna, até porque para representar, né, de uma maneira plana seria quase que impossível fazer essa representação fiel ao que realmente é, tá certo? Então, vamos para a nossa primeira aí, forma de representação, de projeção cartográfica, tá, mais conhecida. Desculpe a pausa aí, pessoal. Então, nós vamos agora falar a respeito das projeções cartográficas mais conhecidas, as projeções cartográficas mais utilizadas, tá? A projeção cilíndrica nada mais é do que eu envolver, né, um papel, uma representação no meu globo, tá? E representá-lo, né, como se fazendo realmente um cilindro nesse globo, igual está aí representado na imagem, tá? Importante, né, nós dizermos que essa representação ela vai conservar quais características? As faixas, né, próximos aí da linha do Equador, porque é a parte central do planeta, tá? Então, estou só colocando aqui para vocês um pouquinho para vocês verem aí, né, a representação cilíndrica, como ela é feita na prática, tá? Eu tenho o meu globo, né, que é esférico, o planeta, e eu vou representar, né, este formato, utilizando essa projeção cilíndrica. Percebam que a parte central aqui, ela é cortada, não sei se dá para ver muito bem na imagem de vocês, creio que sim, que ela tem um risco, né? Esse risco, ó, no meu caso, meu mapa é 3D, meu globo é 3D, brincadeira, é porque ele quebrou mesmo, tá certo? Eu tenho né, uma benção aqui em casa, um filhinho, então ele acabou rachando esse mapa aqui numa queda, mas, enfim, essa parte aqui exatamente no meio é bom, que até dá para poder, ó, eu sou a linha do Equador, tá? Então, é a linha do Equador, que está dividindo, né, os dois hemisférios aí, norte e sul. Essa parte aqui no meio, ela vai ficar em evidência, caso eu faça, né, esta forma de representação, ó, cilíndrica, tá? Então, eu envolvo, né, o meu papel em todo o meu globo e eu vou ter uma representação cilíndrica. Olha essa parte aqui dos polos, ela vai ficar bem representada? Não. Vai ser exatamente as partes onde vai haver maior deformação, tá? Vai ser as partes mais não conformes. E a parte que vai ser mais conforme vai ser, né, as partes justamente da faixa do Equador, né, das baixas latitudes, porque eu vou estar privilegiando estas áreas, tá? Então, vou voltar lá para a apresentação, que é importante. Então, se eu estou falando, né, da representação cilíndrica, eu vou privilegiar os paralelos e os meridianos de forma reta e perpendiculares entre si, ou seja, encontrando, tá, esses dois de forma reta, né? Tanto os paralelos e os meridianos vão aparecer, né, deste formato aí que está na tela de vocês, tá certo? Então ele conserva esta forma aí dos paralelos e dos meridianos, privilegiando. Tem dois mapas que são muito utilizados, né, que foram projetados desta forma cilindricamente e que é muito conhecido por nós,
tá? Inclusive, o primeiro é o mais utilizado, que é a projeção de Mercator, tá? Mercator foi um cartógrafo, e na época das grandes navegações, este mapa ele foi muito utilizado, tá? Por quê? Lembrando que naquela época as metrópoles, né, os países mais ricos, né, na época, Portugal e Espanha, estavam, né, numa disputa territorial e eles precisavam encontrar novas áreas. Para eles não importava, eles nem sabiam, né, o tamanho de fato dos continentes, dos países, né, e nem mesmo a distância, não havia como calcular. Mas a forma era muito importante. A forma do litoral, por exemplo, né, era muito importante. Então, este mapa ele foi desenvolvido, né, logo lá aquela época, e foi muito utilizado, tá? Que até hoje é o que nós mais vemos, esta forma de projeção de Mercator. E muitas vezes nós olhamos esse mapa e nos falamos: nossa, esse mapa é perfeito, não existe, né? E a gente vê às vezes outros mapas e acha, julgando através deste, né, que outros são errados. E na verdade não. São maneiras de projetar esses mapas de formas diferentes. Beleza? Então percebam aí que olha a Groenlândia lá em cima, né, próximo à faixa acima, né, dos Estados Unidos, acima do Canadá, nós temos lá em cima a Groenlândia, que é uma grande faixa, um grande bloco de gelo. A Groenlândia parece ser até maior do que o Brasil, e na verdade nós sabemos que chega a ser muito menor do que o Brasil, né? Então, na sua área. Só que neste mapa, de acordo com o que foi projetado, né, aparece como maior, mas na verdade não é. E este mapa ele privilegia então, né,